Olá, seja bem-vindo ao Amanhecer da Consciência Hebraica. Nós estamos no terceiro episódio. Se você perdeu os outros, procure no nosso canal. Hoje é dia 22/7/2020 e o movimento Consciência Hebraica é o responsável pelo curso Amanhecer da Consciência Hebraica. Procure no nosso canal, nós temos um movimento como Infinito Amor, que tem uma linguagem bastante jovem, tem arte em 1 minuto, tem o Consciência em Gotas. Visite o nosso canal do YouTube ou no Telegram e você vai encontrar todos esses arquivos que vai ser interessante. Bom, nós vamos dar início ao nosso terceiro episódio do Porquê a Consciência Hebraica. Eu queria antes te passar uma mensagem. O Amanhecer da Consciência Hebraica é um roteiro que fala a respeito do princípio de todas as coisas, da cultura hebraica no sentido universal, da expressão humana desse aspecto de uma cultura em particular. É como se fosse música clássica tocada em todos os povos, né? Nós sabemos que a música clássica é um fenômeno europeu, mas a música é de toda a humanidade. Então as notas musicais estão presentes em todos os lugares, mas aquele arranjo em particular se dá num momento político, cultural, econômico, assim também com a consciência hebraica. E nós queremos falar com você sobre isso. Por que consciência hebraica? O ser humano tem 4 potencialidades, o que o diferencia da natureza, físico, mental e emocional, mas é o essencial que dá realmente a diferença do animal que nós somos. Nesta faculdade essencial, intuitiva ou espiritual, como você queira, ela tem 4 expressões: a autoconsciência ou consciência, o arbítrio, que é o nosso poder de escolha, a vontade, que é algo que você vai compreender bastante no decorrer do curso, mas é a nossa capacidade de interação com o pulsar cósmico, e o próprio pulsar cósmico, que é o amor, uma grande rede que interconecta tudo e todas as coisas no universo em um pulsar realizador. E a consciência hebraica representa a humanidade nessa expressão, ou seja, quando nós falamos consciência hebraica, nós estamos querendo dizer algo que envolve a humanidade como um todo. É o potencial espiritual expresso em cada lugar e que em uma cultura em particular se organizou de uma forma mais clara, mais interessante, e é isso que nós vamos ver aqui. Nós falamos que normalmente o Messias hebreu foi servido à grega, né? Ou seja, há uma influência muito grande do helenismo. Agostinho, Aquino, Lutero, os grandes pais aí da igreja cristã, foram muito influenciados pelo helenismo. Consciência hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus, o horário hebreu para a leitura de um texto hebreu e também sobre a espiritualidade humana. Olha, a gente te convida para vir porque este é o início de tudo e de todas as coisas. Uma boa viagem para você. Bom, no nosso terceiro episódio, nós vamos começar a ver, já tínhamos visto no primeiro, a grande chave para nós podermos compreender as Escrituras, os textos hebraicos do Antigo até o Novo Testamento, né? Outras figuras para indicar a suprema realização da divindade. Veja, a separação dessa palavra real em ação, ou seja, realização, não é apenas um erro ou é realmente uma intenção de mostrar para você. E nós começamos a falar sobre a divindade, sobre aquilo que é real e a ação deste ser em toda a realidade. A primeira chave que nós vimos no nosso encontro passado foi em Gênesis 1:26, façamos um ser à nossa imagem e à nossa semelhança. Deixa eu falar algo para você muito importante. Quando nós estamos falando a respeito de chave, no sentido de abrir algo, os textos de Gênesis até Apocalipse, os textos hebreus, uma parte foi escrita em grega, mas o pensamento que origina o que é escrito é hebraico. Quando nós falamos em chave, é um sentido, um fluxo que ocupa todo o pensamento emanado
e intuído pelo povo de Israel. Porque os autores, são cerca de 40 autores, mais de 60 livros que formam o grande livro, né, a Bíblia, as escrituras hebraicas. Então, esses autores todos são ligados por um fio intuitivo, que vai muito além da própria capacidade deles, inclusive. E é isso que nós estamos vendo logo no início. E nós chamamos isso o caminho do amor. Por quê? Porque ele é propositivo, porque ele é esperançoso, porque ele trata da nossa identidade, porque ele é teleológico, ou seja, ele propõe um sentido, ele propõe uma meta, ele propõe uma realização, ele não é o nada indo a coisa nenhuma. Então você vai ver quanto de amor e de sabedoria tudo isso comporta. Então nós falamos que a primeira figura é uma figura semiótica, até difícil de nós compreendermos, né? O ser infinito diz: quero gerar um ser à minha imagem e à minha semelhança. Ora, o que é uma imagem, o que é uma semelhança? É uma proposta que ainda nos custa, mas nós vamos ver outras figuras que estão no mesmo sentido. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque vai te ajudar imensamente. Nós vamos caminhar em vários textos, textos separados às vezes por 2000 anos de história, 3000 anos, da tradição oral, às vezes até 4000 anos, em que um texto foi proferido e foi depois registrado. E você vai ver uma única lógica, um único fio condutor que interliga todas essas coisas. É o maior romance da humanidade, é o maior fenômeno da humanidade em todos os tempos. Você vai acompanhar isso vai te tocar, isso vai mexer com a tua autoimagem, com a tua identidade, isso vai redefinir contextos da tua existência, vai te colocar num patamar altíssimo de conexão com você mesmo, com o próximo e com a vida. Então, vale a pena, a gente estimula você a continuar, é revolucionário, preste atenção no que vem por aí. Então, essa é a grande chave do caminho do amor, a divindade querendo realizar um ser, fazer um ser, propor um ser à sua imagem e semelhança. Nós vamos dar uma segunda forma de compreender a mesma coisa. Olha só este verso. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Olha, se você prestar bem atenção nesse texto, se você quiser acompanhar com uma Bíblia, se você a tiver, o texto diz: vós sois deuses. Então você poderia dizer: eu já sou filho de Deus, eu já tenho essa qualidade. Então, mas o texto vai trabalhar um outro conceito com essa palavra. Ele diz assim: sim, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, então essa adversidade, nessa conjunção adversativa aí, o todavia, esse mas, olha, mas vós sois, mas então potencialmente. Por quê? Por enquanto, no nosso atual estágio evolutivo consciencial, ascensional, sem dúvida nenhuma, eu espero que isso seja assim em mim, em você, morrereis como homens. Então, há uma diferença entre filhos do homem e filho de Deus. Filho é sempre produto, né? O filho é o produto de alguém. Então, filho do homem é filho da natureza humana. Ou seja, morrereis como filhos dos homens e caireis como qualquer dos príncipes. Então, o que o texto diz? Ele está dizendo de uma grande chave. Preste atenção de novo no texto, venha comigo, saboreie. Vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Então está nos descrevendo uma evolução ascensional. Esse salmo é o 82, verso de 6 a 7. Veja, ele está nos revelando o sentido de potencialidade versus atualidade. Então, potencialmente você é um Elohim. Aí, ó, o sentido, a palavra de deuses no plural, né? Vós sois deuses, vós sois Elohim. Aí, em hebraico, o M dá ao plural, né? Ao contrário do português, que é o S. Então ele falou: vós sois deuses, vós sois Elohim, mas vós estáis em ascensão. E aí é disso que nós vamos tratar aqui. Há uma proposta, então, do cosmos para você. Há uma proposta para você evoluir. Veja, esta figura já não está tratando de uma
uma proposta semiótica, né? Imagem e semelhança é muito um conceito virtual, mas aqui não, aqui já vem para um conceito biológico, uma parábola biológica. Né? Vocês são filhos. Então, isso nós compreendemos muito bem, nós geramos filhos, somos filhos, então é muito fácil para nós compreendermos esta parábola biológica. Mas ela nos fala sobre uma filiação inicial como homens, como filhos do homem, produtos da natureza humana. Mas ela vai nos propor chegarmos a filhos de Deus, a Elohim, nós sermos a imagem e a semelhança de Yahvé Elohim Adonai. E agora vamos adiante, você vai ver como todas essas coisas se interconectam em todos os planos, na expansão das estrelas, na formação do universo, na criação do plano mineral, vegetal, animal, hominal, desenvolvimento da autoconsciência, o arbítrio e tudo que envolve o complexo gradiente de sombra, luz, trevas da nossa natureza, de vários impulsos probióticos, antibióticos, um grande desafio. Você está lançado num desafio cósmico maravilhoso, mais profundo, incrível, uma verdadeira odisseia, uma verdadeira epopeia, que você é convidado a participar. Então, além do sentido cotidiano da tua vida como pai, como empresário, como agente público ou como alguém que está na sociedade, você precisa agora levantar, olhar para o alto, sentir toda a grandiosidade do universo e ver que há um convite especial para você. Há uma possibilidade ascensional, há uma possibilidade evolutiva e é disso que nós queremos tratar. Desafiar você a ingressar nesta maravilhosa viagem cósmica. Vamos voltar para o nosso texto. Eu queria continuar no amanhecer da consciência hebraica, trazendo alguns outros temas. Veja, vamos entrar agora neste grande amanhecer. Temos que falar do infinito, do ser de Yahvé Elohim Adonai. Não é um tema simples, vamos dizer assim. Quando falamos a respeito do conceito da divindade, nós podemos ir do mais simples, e a Bíblia faz dessa maneira, as escrituras hebraicas começam sempre, né, didaticamente, ela é uma excelente professora, ela vai dos elementos mais simples, mais concretos, né, comparando Deus à nossa figura humana, inclusive isso é muito confundido, depois há uma inversão que acaba até se fixando, então ela vai do concreto para o abstrato, para o conceitual, para o mais profundo, e eu quero inclusive ter muito respeito a você nesta caminhada que vamos fazer. Né? Nós poderíamos ficar numa figura mais concreta, mais assimilável, e ela não é errada, ela pode ser absorvida e trabalhada no interior. E nós não queremos agredir isso dentro de você. Mas nós queremos fazer um arco também de coisas mais conceituais, às vezes um pouco mais profundas e difíceis. Você pode ver tudo isso e se adaptar ao conceito que for mais interessante. Vamos então para essa viagem acerca do ser, daquilo que gera todas as coisas. Eu tenho certeza que você vai achar interessante. E aqui um aviso, né? Senhores passageiros, preparem-se porque a montanha-russa vai sair. Ou seja, nós vamos agora entrar em alguns temas que eu peço um pouco de paciência. O objetivo do nosso curso é ser um curso leve, afetivo, emocional, que toque o teu coração, mas nessa parte nós vamos ter que ingressar em algumas reflexões também estimulantes, gostosas. Eu espero te estimular com isso, não te atrapalhar, espero que isso te estimule a outros voos, mas qualquer coisa, aterriza o teu avião na tua base e tudo bem, né? Então você vai ter várias possibilidades e nós vamos explicar isso para você. Então aqui na nossa montanha-russa, eu queria fazer, antes de mais nada, uma importante nota sobre o conhecimento, né? Isso é uma reflexão pessoal sobre mim e também do que eu tenho vivido nesses anos todos acerca de trabalhar o ensino, né? O meio acadêmico e o ambiente religioso, eles acabam promovendo no nosso ego algumas coisas complicadas, né?
Talvez tenham aí professores nos ouvindo, talvez tenham pessoas do meio religioso que vão agora concordar comigo, né? O conhecimento, quando ele é visto como um meio, ele produz humildade, né? Pois a medida dele não é tão importante, ele é apenas um recurso, né? Mas quando o conhecimento é colocado como um fim, aí você cria possibilidades de comparações, medições, e isso, infelizmente, em contato com o nosso ego, gera uma certa arrogância, o que chamamos de vaidade intelectual e vaidade religiosa. Eu nem vou dizer vaidade espiritual porque é uma antinomínia, né? É uma coisa que não cabe, não bate, né? Então vamos usar vaidade religiosa. Gera exclusão sem compaixão. Deixa eu falar algo para você. Bom, todos nós, eu já fui mais jovem, né? E tive uma natureza mais imatura e mais arrogante, mais prepotente. Nós vamos depois amadurecendo, vamos ficando mais humildes, né? Vamos vendo que não sabemos tanto, não conhecemos tanto, não podemos afirmar tanto. Então, a maturidade traz esse traço, né? Eu queria dizer para você, eu machuquei muita gente, durante a minha trajetória, acabei sendo um pouco arrogante, talvez muito, prepotente, né? E acabava querendo impor uma visão, ou considerando que a única visão era a melhor visão, né? Então, aquilo que eu compreendia, se era mais elaborado, tinha que todos compreenderem e deveria ser imposto para os outros. Isso me trouxe muito dissabores e eu pude ferir muitas pessoas, né? A maturidade trouxe essa reflexão, esse arrependimento, essa revisão. Então, hoje a gente lida com o conhecimento não mais como uma finalidade, mas apenas como um recurso para uma finalidade. E como meio, ele vai ser adaptável aos vários tipos de passageiros que irão passar através dele. Não é ele o ponto final, não é ele o termo importante. Ele é apenas um condutor para algo que vai realizar o ser humano. Então, há muita vaidade no meio acadêmico, no meio religioso, né? As pessoas vão se empoderando com conhecimento e vão considerando que só eles têm, né? Normalmente o separatismo, né? Quando você olha as pessoas de cima, quando você acha que as pessoas não têm valor devido porque não conhecem aquilo. Então, infelizmente, esse é um olhar muito triste e infeliz e não é verdadeiro. Então, voltando aqui para o nosso texto, o conhecimento por nós não é visto como um fim, né? E para que ele não gere em nós arrogância e vaidade. Veja a diferença, olha, quero pegar essa frase majestosa que vem do Messias hebreu, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que nessa frase há muita importância sobre a verdade. A verdade é um tipo de conhecimento, né? É algo que fisicamente, emocionalmente, mentalmente, intuitivamente, você vai entrar em contato. Então você fala, ora, sem a verdade nada é possível, ok. Mas veja só como ela pode ser vista de outros modos, né? Olha essa frase, e conhecereis a verdade, e o conhecimento da verdade vos libertará. Então, nessa outra construção, que na verdade pode ser entendida dessa ou da outra maneira, há uma grande diferença. O que liberta o indivíduo é o conhecimento, o meio acaba se tornando um fim. Porque quando ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o movimento passa de ser do indivíduo para com a verdade, né? E a verdade é que se volta para libertar o indivíduo. Não sei se você percebeu aí a sutileza, né? Quando é o conhecimento que liberta, ele é quantitativo, depende de quanto conhecimento ele é, depende de que conhecimento ele é. Aonde ele está, não é uma atitude,
Ele é algo que se mede, que se avalia, que se torna mensurável e que se pode dizer que está certo ou que está errado. Mas parece que o conhecimento aqui não é o fim, ele é apenas uma atitude que vai fazer com que a verdade venha em direção à pessoa. E o que liberta a pessoa é a verdade, não é o indivíduo que conhece, é a verdade que o liberta. Observe bem aqui como a frase fica interessante quando nós damos mais um toque nela, né? E vós conhecereis a verdade, e a verdade libertará a vós. Olha, fica aí bem claro. Eu sei que e a verdade vos libertará também fica claro que é a verdade que liberta. Mas essa frase, então, construída assim, vós conhecereis a verdade. Ok, ela é muito mais uma atitude do que uma medida, é isso que eu quero dizer para você. O que ele vai libertar a você é a verdade. Então, veja, se não fosse assim, nós estaríamos numa situação muito complicada. Temos que tirar uma nota no entendimento de Deus para que pudéssemos alcançar algo, e não funciona dessa maneira. Não é essa a finalidade. O conhecimento em si não é a finalidade. Ele é apenas algo que possibilita uma atitude. Uma vez que essa atitude é gerada dentro da pessoa, e essa atitude não depende da complexidade do conhecimento. Ela depende de um coração que recebe o conhecimento da verdade, que pode ser em vários níveis, inclusive. E nesse nível, a verdade vem. A verdade não vem quando se alcança uma nota. A verdade, ela não está julgando o teu grau de conhecimento para poder se manifestar a você. Ela está observando o teu coração, como ele está em atitude. Então, seja da maneira mais simples que a verdade for compreendida ou da maneira mais complexa, a atitude dos indivíduos tem que ser a mesma. E ela não é de arrogância, ela não é de vaidade, ela não é de julgamento, ela não é de acusação, ela não é de separação, mas ela é integrativa. A verdade e o conhecimento da verdade torna o indivíduo integrativo. Eu não estou falando que ela não tenha critérios e que ela não tenha discernimento. Espero que você compreenda isso e não julgue indevidamente o que eu estou falando. Mas a verdade, ela é misericordiosa. Não depende da capacidade e da nota que o indivíduo tirar em conhecimentos. Ele vai conhecer dentro de uma medida, e essa medida vai ser muito mais a do coração do que a do intelecto. Então a verdade virá sobre esse indivíduo. Você vai ter um fenômeno maravilhoso. Você vai ter uma pessoa muito humilde e simples, que não vai conseguir intelectualmente expressar de forma muito complicada os conceitos hebreus. Você vai olhar a verdade nela. Você vai ver a vida nela, o amor nela. Você vai ver a integração dela com o cosmos, com o universo. E você vai vê-la como uma filha ou um filho de Deus. Este é o ponto fundamental. E você pode ter alguém que adquira bastante conhecimento, que tenha uma visão complexa e profunda, mas se ele não tiver a mesma atitude humilde e receptiva, a verdade resiste aos soberbos, mas se dá àqueles que são humildes, aqueles que são abertos, né? Os ego-plenos, aqueles que são egocêntricos, a verdade resiste, mas aos ego-esvaziados, né? Ou aqueles que são compreendedores de que o seu ego tem um lugar e que ele deve permanecer sob guarda, né? Numa determinada instância e dimensão, esses sim alcançarão algo maravilhoso. Então, continuando, né, a respeito disso, nós vamos entrar em conceitos realmente profundos sobre temas caros ao teu coração e mente, né? Nós respeitamos isso. Então, nós vamos tratar daqui para frente do princípio de tudo. Nós vamos falar sobre a divindade, vamos falar sobre o bem, sobre o mal, sobre as trevas, sobre a vida humana, sobre o potencial do homem, a grande proposta contida, a história, a grande epopeia da humanidade, do povo hebreu. Ora,
são temas que vão tocar o teu coração, e você tem coisas reservadas em você que são muito caras, e a gente quer respeitar isso que há dentro de você. Então, para nós, o conhecimento não é uma finalidade, o conhecimento é um meio. A finalidade é que você chegue a filho de Deus, né? Você viu que nós, já logo no comecinho do nosso curso, falamos do caminho do amor, o caminho da realização, o caminho da transcendência, o caminho da integração, o caminho da manifestação mais plena, mais integral, né, do teu ser. Tudo isso é maravilhoso. Então, essa é a finalidade, é isso que nós buscamos. Só o Messias, né, só Yeshua em seu amor e verdade tem o poder para esse feito, né? Isso não é fruto do teu ego, não é fruto de esforço pessoal teu. Queria que você entendesse isso, né? Uma das coisas mais lindas, nós vamos ver que algumas coisas da espiritualidade humana só acontecem na consciência hebraica. É interessante isso. Mas é como a música clássica, que só aconteceu na Europa, ou a filosofia, que só aconteceu na Grécia. Isso é parte do fenômeno humano. Algumas coisas são típicas do povo hebreu, mas elas estão presentes no coração de toda a humanidade. A graça, por exemplo, o conceito da graça, é praticamente exclusivo da cultura hebraica, você não ouve falar disso. Toda religião ela é cumulativa, ela tem uma instância de pagamento, né? Onde você tem que se esforçar, onde você tem que pagar os teus débitos, onde você tem que sofrer para purgar determinadas coisas. Na consciência hebraica, isso não é assim, você vai ver o caminho do amor e da graça, ele é único, né? Então, é isso que nós queremos trabalhar com você. Só o Messias e Yeshua, em seu amor e verdade, tem poder para este feito. Veja como isto é. Os conceitos são estímulos que devem levá-lo a ser pleno no espírito de Jesus. Então veja, nós estamos falando de um mestre que não está morto. Você vai, à medida que a gente for caminhando, compreender isso. Há uma presença maravilhosa que pode tocar o teu coração, transformar a tua vida, mudar você. Um poder, um amor, a vida infinita. Então, o alvo, a meta, é que Jesus, que o Messias, tenha plenitude em você. Os conceitos que vamos revisar das escrituras hebraicas, de Gênesis e Apocalipse, têm essa finalidade. Qual é a finalidade para nós? Aproximar você do amor. E não propriamente de conceitos intelectuais que você tem que elaborar, distrair, etc. Entendeu? Então, a nossa visão é a visão do amor e da realização. Então, veja, se em algum momento o que nós falarmos for atrapalhar isso, né, fique com o meio em que você está. Porque para nós o conhecimento é meio importante, é a sua evolução na direção do Pai, né? Então, assim, nós vamos trabalhar coisas profundas, lindas, né? Mas se por algum motivo o que nós falarmos soar estranho para você, te confundir, sem problema, né? Se você sente que a tua ligação é profunda, maravilhosa com Deus, com Yahvé Elohim Adonai, com nosso Pai, com Yeshua, o Messias, se o teu coração está cheio de amor com o que você tem, fique nisso, né? Não precisa nada além disto. Mas talvez você precise de mais conhecimento e nós também temos para oferecer. Bom, eu queria te dar um exemplo pessoal, né? Eu fiz eu dou cursos há muitos anos, né? Falo sobre esses conceitos todos, e depois de fazer um curso que eu achei extraordinário, falando sobre a divindade de uma maneira profunda, complexa e tudo mais, ao final, ao terminar, veio uma mocinha, pediu para falar comigo, e ela estava assim, com um olhar um pouco estranho, confuso. Ela falou: olha, eu queria te falar, eu sei que você falou coisas muito bonitas, eu não entendi algumas delas, mas assim, eu queria te dizer que o que eu mais quis sempre na vida, o que mais me estimulou
a me dedicar à vida espiritual, a buscar tudo que eu busco, o grande amor que eu sinto, é um dia poder abraçar Deus. Eu sempre me via nos seus braços, sempre via as suas mãos me acariciando. E hoje eu sei que você falou uma coisa muito mais profunda, mas assim, parece que eu perdi alguma coisa em mim. Então, naquele momento, né, eu pude compreender que não é o meio que é importante, mas é o fim, né? Talvez aquela palestra toda que eu dei fosse desnecessária. E eu falei para ela, não, fique com o que você já compreende, né? Fique com essa forma gostosa, carinhosa, afetiva que você tem de se relacionar com a divindade. Imagina ela, ele, né, com braços, te abraçando, te acariciando, te chamando de filha, te colocando no peito. E esse é a maior e mais profunda visão. Fique com isto. Então é assim, nós vamos trabalhar alguns temas, mas eu queria realmente que você conservasse o que for melhor para a tua relação afetiva e amorosa com Deus. Muito bem, agora vamos soltar a montanha-russa, né? Uma pequena palavra sobre o infinito e atemporal. Ao falar de Deus, né, ao falar da divindade, nós vamos ter que tocar esses dois termos. Eu quero fazer uma pequena reflexão com você, te dando algumas sugestões. Então, temos esse cenário aí, não sei se está dando para você ver, eu escolhi essa cena como se alguém estivesse na rua olhando para o infinito e tem os prédios. Muito bem, é em cima dessa cena, desse olhar para o infinito, que eu queria fazer algumas reflexões contigo. Primeiro, o paradoxo do espaço, né? Ou seja, para nós o espaço é uma coisa bem conhecida. Eu estou aqui, você, se ficar aqui próximo de mim, há um espaço que nos separa, né? A Terra ocupa um espaço no cosmos e todas as pessoas têm o seu espaço. Há uma distância para que uma coisa alcance outra no espaço, isso leva um tempo. Ok, tranquilo, isso para nós é bem usual e simples de compreender. Mas só que quando você expande o espaço demais, de uma maneira ilimitada, algumas coisas vão mudando, né? Isso envolve não só o espaço, mas acaba afetando o tempo. Então, para falarmos de espaço e de tempo, é algo bastante comum. Mas você vai ver que os textos hebraicos acabam tocando na dimensão daquilo que é infinito, ou seja, do que não tem fim, e também daquilo que é atemporal e que não é bem o conceito que temos de tempo. Então, pense comigo aqui a respeito disso. O infinito, ele não é uma soma ou extensão de espaços, né? Então, quando nós falamos do infinito, não é normalmente o que nós imaginamos? Uma coisa que vai se expandindo, 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 expandindo. Mas não é isso, né? Porque sempre você pode somar mais 1 centímetro. Se você imaginar qualquer espaço, por mais expandido que seja, quando você terminar, fala, põe mais 1 centímetro. E aí o teu espaço já não volta para aquilo que é infinito, ele volta para o que é finito. Então, o infinito, ele não é uma soma ou extensão de espaços, né? Bom, o infinito é uma dimensão que é não espacial. Ela não trata de quantidade, mas ela trata de qualidade. E, na verdade, ela é uma dimensão que é uma não dimensão. E aí eu sei que você está falando, esse cara está querendo me enrolar, né? Mas assim, nós vamos entrar agora em conceitos que são paradoxais e realmente muito difíceis de serem compreendidos. Envolve a nossa vida nesse momento da nossa jornada, no tempo e no espaço, né? É como uma figura linda que circula aí no WhatsApp e na internet, daqueles fetos que estão conversando dentro da barriga da mãe, nasceram lá, viveram lá e acham que a vida é aquilo, mas um comenta com o outro, será que tem vida depois daqui, né? Falou, olha, falaram, tem um mito de que tem uma vida incrível, tem espaço lá fora, e tem ar, e tem um monte de coisa. E o cara falava, isso é tudo uma bobagem, imagina.
espaço, né? Temos tudo que aqui é a única realidade. Então, assim, nós vamos lançar você nesta visão mais profunda. O infinito, então, é um não lugar, né? Não é um lugar que está preso a um espaço e a um tempo. E aí você não pode estar nesse lugar, né? Mas nesse lugar você só pode ser. Você não pode estar, porque estar envolve tempo e espaço. Mas você pode ser. Então, quando nós escrevemos ali que Yahvé é o ser, esse é realmente patrimônio dele, né? E esta dimensão atemporal e infinita, que envolve a nossa evolução ascensional, ou seja, à medida que nós vamos progredir, as nossas dimensões irão ser alteradas. É isso que eu quero deixar para você. Normalmente, nós configuramos o céu com as nossas dimensões. Ah, é uma cidade, tem ruas, tem uma casa que eu vou morar, eu vou ter um corpo que eu vou me deslocar, vou ter um tempo para conversar com as pessoas. Então, essa é a forma normal como a gente expressa as coisas, né? E assim, se essa figura te conforta, é uma boa figura, mas os textos hebraicos nos levam além. E aí você tem a opção de meditar e intuir sobre isso, indo mais profundamente, ou ficar nessa mediana, que também é interessante. Então, continuando aqui, e assim, a noção de espaço é a mais simples, sabe? Porque complica mesmo quando a gente vai falar do tempo. Por quê? O atemporal, ele também não é uma soma de tempo, né? Também não é uma simultaneidade de presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Então, assim, quando nós falamos acerca do atemporal, para nós que estamos da perspectiva do tempo, né, daqui do tempo para o atemporal, realmente é praticamente impossível, difícil a gente conseguir imaginar, né? A gente tenta imaginar como se fosse uma coisa simultânea, o passado, presente e futuro está tudo junto ao mesmo tempo. Ok, é uma perspectiva, é um passo, né? Mas parece que a coisa vai além, né? Não é só, não é apenas isso, né? O atemporal, na verdade, é algo não tempo, né? Ou seja, passado é tempo, futuro é tempo, né? Então, o atemporal é uma coisa não tempo. Na verdade, o presente para nós é o tempo também, mas se você pudesse imaginar assim, que uma hora é formada por 60 minutos, mas você pode dividir os minutos em segundos, e você pode dividir os segundos ainda mais, né? Então, normalmente é uma coisa que oscila e se desloca, né? Essa é a noção de tempo, né? Demora um segundo para ir de um lugar a outro, né? 1.000, 2.000, 3.000. E se antes de você sair você já chegasse? Aí você ia ver a minha mão parada, mas na verdade ela não estaria parada. Ela estaria ocupando todo o espaço ao mesmo tempo. Bom, o tempo é uma dimensão não tempo, né? É isso que a gente quer dizer. Nele não há futuro, também não há passado. Há o presente, mas só que o presente não é uma coisa que se estende, né? Então não pode se estar lá, também só se pode ser. Não sei se você reparou, mas a gente está saindo do estar, do ficar, para o ser. Esse é o caminho, né? Essa é a dimensão que as escrituras vão levar a gente de uma maneira bem profunda. Não pode ser entendido daqui para lá, somente pode ser entendido de lá para cá, né? Ou seja, nós temos uma dificuldade imensa ao tentarmos compreender o atemporal. O atemporal, ao nos ver, tem clareza sobre a nossa condição de tempo, mas nós temos muita dificuldade em compreender algo que não seja o espaço-tempo. A física, por exemplo, quem conhece a teoria do Big Bang,
vai voltando, chega um ponto ali que a física fala sobre a singularidade, né? O espaço terminaria, o tempo também, eles não sabem como é que as leis da física ficariam. É mais ou menos isso. A mecânica quântica, que é uma física que estuda as partículas bem pequenininhas do universo, elas também, as teorias acerca da mecânica quântica esbarram em alguns paradoxos que saem um pouco da nossa forma usual de pensar. São algumas disciplinas que têm tocado nessa questão que eu estou trazendo para vocês. Mas isso é apenas um cafezinho, vamos continuar. O texto vai nos levar a outras paragens. Aqui nós entramos no conceito do ser. E eu vou ler para você o texto. Leia comigo. Yahvé, né, o tetragrama, ou seja, as 4 letras, né, tetra, 4 letras gramas, revela o nome da divindade hebraica. Ele foi escrito em uma época em que o hebraico não se utilizava de vogais para a escrita. Como nós que escrevemos doutor, né, sem vogais, e lemos doutor, por prática, nós sabemos que as vogais estão lá. Assim era o hebraico, eles escreviam só as consoantes, não tinham as vogais, mas eles sabiam por memória como falar. A tradução ou significado do tetragrama varia muito dependendo do compêndio que se toma como referência. Algumas delas são, né, Yahvé ou Jeová ou Jeová, perdeu-se a pronúncia, né? Não se sabe exatamente as vogais que estavam ali. Nós usamos Yahvé, alguns usam Yahvé, bom, enfim, né? Isso não é tão importante. Ela é uma forma causativa, ou seja, ela está na origem de um processo, né? Então, o causativo é aquilo que origina uma ação. Então, a palavra Yahvé está nessa forma, e é ótimo porque é o princípio das coisas. Uma segunda característica, ela está no imperfeito do verbo hebraico. Olha, o hebraico, ele não é exatamente como o português, que tem passado, presente e futuro. É interessante isso, né? Nós estávamos falando agora sobre o atemporal e a língua hebraica ela tem um pouco disso. É como se ela tivesse ações que ainda não se completaram, estão para se completar. Isso seria uma dimensão do futuro ou de um passado que não se completou, algo desse tipo. Então, quando ele diz aqui que é causativo e imperfeito, é porque é como se este nome da divindade estivesse se manifestando. É imperfeito no sentido de que não está completo. Você fala, diriam, né? Mas como que a divindade não está completa? Então, acontece que é uma revelação do que nós podemos compreender da divindade. Ou seja, é ela se manifestando para nós. E como ela vai se manifestar a partir de uma chave, ou seja, lembre-se, vamos aplicar agora Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Ora, façamos é uma ação contínua de realização. Então é um devir, né? Ou seja, é algo que está para vir. É algo que está se demonstrando, que está se completando, que está se fazendo. Então Deus está em uma grande realização. Por isso o nome dele é expresso no imperfeito. Isso é lindo, né? Porque ele está se manifestando para nós. É claro que ele é totalmente acabado nele próprio. Inclusive a palavra tem 2 grandes manifestações. Muitas vezes o hebraico usa o eu sou o que sou, que é Yahvé, que seria o sentido dessa divindade já totalmente plena, e o eu sou, onde a outra parte, eu sou o que sou, não é dita. Então, a palavra já, o Yah, que é o início, eu sou, quando ela é dita, ela está neste modo imperfeito, porque está soando, ele está se manifestando em uma ação realizadora. Então, veja, Yahvé, forma causativa do imperfeito do verbo hebraico Havá, que significa vir a ser, tornar-se, ser, mostrar ser.
Então, uma das traduções muito interessantes seria: eu mostrarei ser o que eu mostrarei ser. Ou seja, ele está se revelando a nós em uma grande realização cósmica, uma grande odisseia, uma grande epopeia, e ao final, ou não há final, mas há um devir, há uma manifestação, ele irá se revelando continuamente, infinitamente, atemporalmente, evolutivamente, consciencialmente para cada um de nós. Essa é a grande beleza, de uma forma maravilhosa, um dos conceitos mais completos, ou o conceito mais completo de divindade que toda a humanidade produziu. Nenhuma cultura produziu uma expressão tão plena. E olha, a Brahman, por exemplo, na Índia tem uma expressão muito complexa, o Tao na China, né? Também tem uma expressão maravilhosa, paradoxal. Então nós vemos a consciência hebraica se manifestando em todas as culturas, mas desta forma plena realmente aconteceu dentro da consciência hebraica. O eterno, o Deus eterno, ou o que é, ou ele causa, né, ó lá, o causativo, que venha a ser imperfeito, manifestação contínua, o eu sou o que sou. Se você tiver interesse, eu tenho um texto escrito bastante mais completo a respeito do trabalho desse nome. Entre no nosso grupo do Telegram, inclusive ele é uma verdadeira biblioteca, tem tudo lá, e peça para mim que eu envie esse texto para você e eu te passo. É um texto bastante interessante, mais profundo, e nós vamos ficar por aqui. Vamos para agora outras coisas interessantes do nosso trabalho, o amanhecer da consciência hebraica. Veja, nós agora vamos começar a aplicar as chaves, né? Preste atenção, isso vai ser emocionante, vai te tocar. Gênesis 1:26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Neste momento, a palavra que é utilizada nos textos do Antigo Testamento, em Gênesis, Bereshit, o primeiro livro da Bíblia, ele usa o termo Elohim, ainda não usa o termo Yahvé. O termo Yahvé é revelado a Moisés mais adiante, mais à frente, né? Porque o homem vai tendo uma evolução ascensional, consciencial. Nesse momento ele se revela como poderes, potências, ou seja, uma divindade infinita com potências realizadores, Elohim. E ele diz que nós também seremos Elohim, teremos poder, sabedoria e ação, teremos uma manifestação de vida. É proposto isso para nós em façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Por isso que está no plural, façamos. É Elohim que fala que é plural, ou poderes, potências da divindade que vão ser ativadas para realizar um grande propósito, um ser à sua imagem e semelhança. E vimos uma outra chave, a biológica, né, que vai nos ajudar a compreender todos os textos. No Salmo 82, 6, 7, eu disse, vós sois Elohim, contudo, né, e vós sois filhos do Altíssimo, mas como nós vimos lá, há potencialidade disso, mas não a atualidade. Você é um potencial filho de Deus e isso é muito importante. Podemos aplicar na compreensão do nome do ser. Olha que interessante agora esta aplicação. Yahvé, eu mostrarei ser o que eu mostrarei ser. O que ele mostrará ser para este animal que biologicamente se desenvolve a partir do mineral, vegetal, animal hominal, desenvolvendo autoconsciência? Ele mostrará ser a este animal seu pai. Ele quer que ele evolua ascensionalmente de um animal biológico nascido no planeta Terra, vindo, produto da evolução de todas as instâncias minerais, vegetais, animais, depois o animal hominal que alcança a autoconsciência, ele quer se revelar como pai, quer tornar esta criatura em Elohim. Essa é a figura biológica e linda, né? O ser, ele é a energia. Por quê? A energia significa trabalho. O real tem que realizar algo.
Um real que não realiza alguma coisa não é um verdadeiro real. Então, o real, ele causa uma realização, a ação do real se mover. Ora, ação é verbo, é uma figura semiótica, porque é uma ação conceitual presente em todas as coisas. Então, do latim aqui, nós vemos a palavra energia do latim e do grego energeia, que é operação, atividade, né, de energos, é ativo, trabalhador, formado por en, mais ergon, que é trabalho, ação, trabalho em ação, ou seja, Deus é o verbo, é o poder e é a sabedoria. São Elohim, trabalhando para o seu grande propósito, façamos um ser à nossa imagem e semelhança, e também, vós sois deuses, eu quero formar vocês como meus filhos. Esse é o grande trabalho, a grande ação, a grande realização que explodiu em forma de cosmos, de universo, criou um planeta, plano mineral, vegetal, animal, uma evolução imensa, já o vegetal muito mais sensível e responsivo do que o mineral, o animal muito mais responsivo, já alcançando sombras de afetividade e emotividade, também de cognição em alguns casos, e um animal excepcional, o animal hominal. Eu e você, nós todos, a humanidade, que desenvolvem a autoconsciência, podem exercer arbítrio e entrar em comunhão com a grande vontade cósmica. Agora fica mais claro o que significa vontade. Vontade é a teia cósmica de realização una do grande ser em amar a mim e a você, em amar o ser humano, em amar a humanidade e querer que ela evolua ascensionalmente, de uma maneira infinita, atemporal, rumo ao atemporal, em ascensão infinita, como templo cósmico da Suprema Divindade, outra figura que é arquitetônica. Nós falamos de uma figura semiótica, há uma figura biológica, também há uma figura arquitetônica, que é a construção de um templo cósmico autoconsciente, onde a divindade, o ser, irá habitar. Isso tudo é lindo, maravilhoso, é poético, mexe com a nossa autoestima, dá sentido, dá direção, desenvolve valor, desenvolve ética, é propositivo, cria em você uma nova condição de você caminhar pela vida. Não perca a evolução desse trabalho que nós estamos fazendo. Eu quero trabalhar com você vários conceitos. O ser é espírito ou energia. Então, nós já vimos aí a definição do latim, né? Espíritus, sopro, ar em movimento. Então, o ser é a energia, não pode nem nunca será visto por alguém. Então, Deus será visto? Ora, olha o que está escrito lá em João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então, quem é o Deus unigênito? Veja o que significa a palavra uni, é único, e gênito é gerado. Então está dizendo que ele já realizou um primeiro Elohim. Quem é este primeiro Elohim que foi gerado pelo infinito? É Yeshua. Jesus é o primeiro animal hominal que alcança evolução ascensional e se torna Elohim, se torna um ser gerado à imagem e semelhança de Deus, se torna seu filho, o seu unigênito, o seu primogênito, o primeiro gerado e o único gerado por enquanto. Mas essa proposta envolve a todos nós. Nós vamos continuar aqui no nosso quadro. O ser é a essência do todo e de todas as coisas. Ou seja, o ser, ele está em tudo, ele está em todas as manifestações. O ser é transcendente, por isso infinito e eterno. Ou seja, quando dissemos que o ser é transcendente, significa que a maior expansão, inclusive a não dimensional, a atemporal, também é tudo expressão do seu ser. O ser não tem princípio e não tem fim, por isso o ser não existe. O ser é. Veja, tudo que existe está dentro do tempo, teve um começo, um meio e um fim. O ser não está no tempo, apesar dele produzir o tempo e se manifestar em tempo,
porque tudo é manifestação dele, mas ele também é transcendente, por isso ele não existe, mas ele é. Ele existe apenas como expressão, no próprio tempo. O ser imanente, o ser é imanente, por isso se manifesta em tudo que existe, é verdade. Tudo que existe é manifestação dele, mas ele, além de ser imanente, também é transcendente. Ele está além do que existe, então ele não existe, mas ele é. O ser é onipresciente, por isso perfeito em tudo que realiza. O que é onipresciente? É o ser que sabe de todas as coisas antes e de maneira completa e integral. Porque se ele é o próprio atemporal, não há nada que aconteça dentro dele que ele já não tenha ciência. Então ele é onipresciente. O ser é onipotente, por isso pode realizar o que realiza. Ele tem poder. O ser é onissapiente, ou seja, além de ter todo o poder, ele tem toda a sabedoria. Por isso a sua sabedoria está em tudo. Então ele também é sabedoria. E o ser é plena energia, por isso age em tudo e todos. Ação, verbo, então ele é poder, ele é sabedoria e ele é ação. Ora, para realizar uma construção, para realizar um propósito, é o que nós precisamos. Se você for fazer uma casa, você precisa de poder, recursos para poder comprar o terreno, os materiais. Você precisa de sabedoria, um engenheiro, um arquiteto que planeja em tudo. Mas se você não agir, nada será feito. Elohim é poder, sabedoria e ação, na manifestação de realizar um ser à sua imagem e semelhança, de gerar filhos. Nesse sentido, a criação é uma grande esposa. A terra, um útero, um ventre, e ela está grávida de mim e de você, num processo cósmico maravilhoso. O ser é hiperconsciência, por isso nós somos conscientes. Se você tem consciência, ela veio de onde? Da matéria, que não tem consciência, ou menos produzindo mais, por um acaso, por uma expressão de quê? Não. Você só tem consciência porque há um ser hiperconsciente que emana da sua hiperconsciência e pode criar seres conscientes. Por isso, tudo não pode terminar em nada. Perceba bem, se ele é o atemporal e o transcendente, né, o tudo não pode terminar em nada. O nada existe, sim, no tempo eu posso dizer que há o nada. Entre eu e você pode não haver nada, ou ao ar, ou ao vácuo, enfim, o nada. Mas o nada não é, porque o que é está no atemporal. E o nada só existe no tempo. Então, por isso, tudo não pode terminar em nada. O ser é a vida, o ser é o amor, o ser é o real, o ser é a verdade. Ora, por que que o ser é a vida, o ser é o amor, o ser é real, o ser é a verdade? Porque uma vez terminado o tempo, é o que permanece, é o que fica. Por isso que ele é acima de tudo, por isso que ele é o que ele é, porque ele permanece sempre. Ele é o amor, ele é a vida, ele é o real e ele é a verdade. Por isso o ser é. Eu sou o que sou e mais, eu mostrarei ser o que eu mostrarei ser. Eu agradeço demais a tua companhia, espero que isso tenha tocado o teu coração. Se complicou demais, pegue o caminho mais simples, aquilo que te toca e te enche de vida, de alegria, de autoestima, de um propósito maravilhoso que pode tocar você. Eu queria terminar recomendando que você se inscreva no nosso canal do YouTube, passe esse vídeo para outras pessoas, divulgue o nosso canal, ajude a isso chegar a mais e mais pessoas, isso é muito importante. Eu queria te estimular a isso. Também quero te estimular a entrar no grupo do Telegram, porque o grupo do Telegram é uma biblioteca. Você entra lá e o passado está todo lá. Você pode acessar todos os vídeos, é uma maneira incrível de organizar. Entre no nosso grupo do Telegram, que vai ser muito interessante para você. Aqui é o Consciência Hebraica e nós agradecemos e pedimos que a tua jornada seja serena, de luz, radiante, que você possa sentir-se conectado com a vida infinita e saber que ela está conectada em você para uma realização incrível. Yahvé Elohim Adonai, Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a paz esteja contigo.